Olá pessoal, meu nome é César, você está no canal das Antigas 80 e o que você vai ver no vídeo de hoje? Hoje a gente vai fazer uma comparação sobre o tape deck da Gradiente, fabricado lá nos anos 80, CD4000, primeira versão e segunda versão. Eu chamo isso aqui de exportação e chamo isso aqui de linha compo. E aí a gente vai tentar ver aqui quais são as diferenças, o que a Gradiente mudou aqui para poder acompanhar os seus amplificadores, que é basicamente o que aconteceu aqui. Então a gente vai ver todas as diferenças entre um tape deck de primeira geração para um tape deck de segunda geração do CD4000, tá? Então juntei aqui alguns catálogos, folders, e a gente vai tentar conversar um pouco sobre essa história aqui da indústria nacional. Bom, lembrando que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena. Aqui a gente faz comparativos, como eu vou fazer aqui hoje. Já fiz comparativo de um equipamento igual a esse com uma outra versão, quer dizer o que? Esse equipamento aqui já tem duas versões? Tem, vai estar aqui na descrição. Esse equipamento aqui tem duas versões? Não, esse aqui sempre teve as mesmas características. Mas eu já fiz alguns vídeos dos outros modelos também, vão estar aqui na descrição. Então a gente faz comparativos, conhecendo, já fiz o conhecendo do CD4000, que mais? Histórias, dicas, lives batendo papo, conversando sobre essa geração e vários vídeos com esse conteúdo aí, praticamente equipamentos de áudio dos anos 80 e dos anos 70 e também dos anos 90, como eu disse aí. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar. Então vamos lá, para você entender um pouco o que aconteceu. A Gradiente fazia os amplificadores, os receivers e tudo mais, mas é claro, como eu sempre falo aqui no canal, que fazer um tape deck leva um pouco mais de dedicação. E aí o que acontece? Como ela tinha as parcerias, então a Gradiente tinha parceria com o JVC, então ela pegava os tape decks da JVC e montava aqui no Brasil. Claro que nessa época o mercado estava fechado, então se exigia uma certa quantidade de peças que fossem produzidas no Brasil. Então você vai encontrar esse tipo de equipamento, tá? Com capacitor japonês, capacitor Siemens, chave nacional, chave japonesa. É uma mistureba, porque nessa época eles tinham que colocar componentes nacionais. Não era simplesmente pegar um tape deck JVC e trazer aqui e chanfrar Gradiente como é feito hoje em dia, certo? Então tinha que ter componente feito no Brasil também. E aí, como a Gradiente trouxe aqui a primeira versão, e aí esse equipamento veio lá fazia parte, né? Vinha com Trans 60, amplificador, que mais? Módulo 1200, 1300, isso tudo esse equipamento. Só que daí a Gradiente lançou, eu não sei, isso aqui é uma curiosidade, se você sabe deixa aí nos comentários, o que veio antes? O CD4000 com o visor fluorescente ou o 246 com o visor fluorescente? Porque, um pouco de história, esse equipamento aqui, originalmente JVC, é com VU. E aí a gente enfiou esse LED fluorescente aqui no Brasil. Não existe uma versão exatamente igual a essa JVC. Mas por que ela fez isso no tape deck? Para acompanhar o amplificador? Ou ela fez no tape deck e depois utilizou no amplificador esse fluorescente aqui, né? É uma dúvida, se você sabe, deixe nos comentários. Então agora a gente trouxe esse equipamento e ele basicamente tem aqui as versões, as características do equipamento JVC. Só que, como eu disse, a Gradiente lançou lá a linha Compo, você vai ver aqui nos catálogos. E aí ela, puxa, já que a gente tem que produzir também alguns componentes aqui para poder nacionalizar as peças, a gente pode fazer com que esse tape deck tenha as características do amplificador. E aí começaram as mudanças. Quais são as mudanças? Primeiramente, o visor, tá? Tem muita gente que tira a película desse visor aqui, mas eu vou pôr na tomada, não costumo pôr, mas vou pôr para você ver a diferença. Então eu coloquei eles aqui na tomada, fiz um trabalhão, pegar uma extensão, um plug, já merece o like aí. Então aqui você vai ver a primeira diferença que a gente modificou aqui, foi nos VUs aqui, ó. Perceba, esse VU aqui, ele é verde, tá vendo? Bem verdinho, né? E aqui você tá vendo um VU já branco. Qual que é a diferença? A única coisa é que tem uma película, nesse equipamento aqui tem uma película. Tem muita gente que tira essa película tanto no tape deck como no amplificador, tá? Então tira essa película para ele ficar assim. Então, na verdade, existe uma película aqui, roxa, que transforma ele nessa cor. E aqui nessa cor. Então foi a primeira diferença aqui que você vai encontrar com essa versão, tá? Uma outra diferença que você vai encontrar com relação à serigrafia do painel. Toma cuidado, porque claro, eu não posso bater
Eu não posso bater o martelo e dizer para você que nunca saiu isso com aquilo. Já mostrei aqui no meu canal algumas coisas que eu chamo de protótipo. Ah, o 5500, né, com peças de um, com peças de outro, que provavelmente saiu de fábrica. Então a gente não pode dar certeza. Mas normalmente essa versão, a primeira versão, ele tem a serigrafia em cima aqui, ó. Gradiente CD4000 Stereo Tape Deck Dolby System. Já na versão Compo, o gradiente está aqui, é um pouco menor, a serigrafia é diferente, ó, estéreo, cassete, CD 4000, diferente daqui, tá? Dolby System, aqui também a gente tem uma diferença na serigrafia, ó, perceba, Rack Level, e a gente tem aqui uma numeração, uma escala, aqui a gente já não tem escala original, correto? Aqui acho que aqui é igual, normal, não muda nada, aqui também é a mesma coisa, isso estou falando da serigrafia, tá? Também não muda nada. O Dolby System está em ênfase aqui, ó, certo? Já aqui o Dolby System tá, olha, bem pequenininho aqui, ó, perceba, bem pequeno. E aqui, ó, bem grandão, né? Então, serigrafia é diferente. Outra coisa que você já percebeu aqui, como eu disse, é o acabamento dos botões. O acabamento JVC é esse alumínio aqui anodizado à ponta. Lembrando, eu já fiz um vídeo que tem duas versões de botão para esse equipamento, vai estar aqui na descrição. Inclusive outros vídeos também das outras versões, da versão exportação com VU, que é o 3700, deixa eu voltar aqui, ó, da versão 5500, acho que do C2800 também já fiz. Eu fiz de vários, só que eu lembrei que eu não tinha feito desse aqui ainda, estou fazendo, tá? Então aqui você tem esses botões assim, ó, diferente, ó. Aqui a gente tem os botões da linha Compo. Se você pegar um botão de 246, 366, certo? Tem um 246 ali. Mas você vai pegar os botões dos receivers também, do 1660, do 1060, do 1260, da linha final 60, você vai ver que os botões têm esse mesmo acabamento. Tanto aqui como aqui, ó, perceba, aqui também é meio creme, ó, tá vendo? Aqui creme. Já os dessa versão é a versão no caso exportação que a gente chama, JVC, e ele tem aqui anodizado, e ele é diferente os botões aqui. Então tome cuidado, pegar o equipamento dessa versão com esses botões, pode ser um protótipo, como eu falei, uma mistureba que a própria gente fez, pode. Mas o que mais acontece hoje em dia é a pessoa perder esses botões ou tirar esses botões para colocar em um CD1, que tem mais valor, e colocar esses aqui nesse equipamento, tá? Então, isso aqui é um conjunto. Você vai perceber aqui, ó, tem todo um conjunto. Inclusive as teclas. Então, as teclas aqui, você tem essas teclas, elas são metalizadas, ela até parece escovada, sabe? Vou dar um parênteses aqui, eu tive que fazer uma manutenção no equipamento desse que as teclas estavam quebradas, e eu tinha essas teclas, passei essas teclas para esse. Claro, não vou vender, se caso for por ele à venda, eu vou avisar. Então quando você vê uma tecla dessa aqui cromada, numa versão, perceba que aqui é um conjunto, ó. Você perceba que ele está mais creme, ó, aqui é mais creme, aqui não é, ó, perceba, aqui também é creme, ó, então é um conjunto, certo? Se você passa as teclas cromadas para cá, você tira essa harmonia do conjunto da linha Compo, você entendeu? Então aqui tem essas teclas que são metalizadas, aqui elas são creme, aqui é a mesma coisa, olha só, aqui os parafusos de tampa, eles são anodizados aqui, ó, e aqui eles são creme, ó, olha só como aqui combina. Então você pega o equipamento, vou repetir isso com esses, o que aconteceu aqui? Ah, acabou a fita aqui, ó. Deixa eu voltar. Então você pega o equipamento com esses parafusos aqui, ou normalmente é o contrário, esses aqui, certo? E perceba também com relação ao fumê, ó. Aqui nós temos um acrílico fumê que é exatamente igual a esse, só que o fundo que a gente tem lá é um prata. Então ele fica nesse meio que fumê, meio que cinza, meio pro chumbo, ó. Tá vendo? E aqui o fumê faz com que o caramelo, digamos, que está lá no fundo, fica um pouco mais caramelizado. Então é um conjunto, ó. Percebe? Isso aqui combina com os botões, ó. E isso aqui tá meio que combinando, né, no silver aqui com as peças pratas aqui. Entendeu? Então esse equipamento aqui ele é mais, né, um conjunto mais harmonioso, certo? Esse aqui já tem umas diferenças, mas porque ele é JVC. Então tome cuidado aí na hora de pegar um equipamento desse daqui, ele tá com algumas peças que não são as originais da versão. Deixa eu botar o play aqui para eles continuarem batendo o viewzinho aí. Agora vai ficar um... Bom, o que mais que nós vamos encontrar de diferença com relação ao painel?
Em relação ao painel, a serigrafia, como eu disse, esses detalhes dos botões aqui, certo? Tem duas versões dos botões, já falei, vai ter vídeo na descrição. E aí você vai encontrar aqui também, ó, esse equipamento aqui, a versão mais antiga, digamos assim, você tem os conectores aqui, ó, de fone de ouvido, de microfone, nessa versão metal. Aqui, ó, já é o de plástico, que também combina com o resto do equipamento aqui, certo? Aqui, como ele é mais metalizado, metal, e aqui em plástico, né, já combina mais com esse creme que a gente encontra aqui. Inclusive, se você observar bem aqui agora, ó, se você pegar esse viu fluorescente aqui bem verdão e pôr aqui, ele não vai combinar aqui com o equipamento. Esse viu âmbar aqui, branco, né, ele combina mais aqui do que esse aqui, ó, tá vendo? Então são coisas que a gente evoluiu aqui do exportação da primeira versão para a linha Compo, né? Bom, agora eu vou mostrar aqui os catálogos e ó, então se você pegar uma revista Som 3, que é clássica de época, né? Cara, por que eu falo que esse equipamento aqui pode ser um equipamento que tenha sido mais vendido pela Gradiente? Porque se eu pegar a Som 3, principalmente essas de primeira, deixa eu ver que número que é essa aqui, número 31, e você fizer isso aqui, ó, você vai já dar de cara, tá vendo? Com um CD 4000 primeira geração e um 5500 de primeira geração também. Apesar que esse botão aqui, ó, é JVC e eu nunca vi um 5500 com esse botão aqui. Outra coisa que a gente estava observando, os VUs vermelhos, ó. Mas eu acho que isso aqui é por causa da foto, tá? Então você veja aqui, ó, um CD 4000 e um 5500 na primeira aqui, propaganda massiva da Gradiente. Se eu pegar, deixa eu ver, esse aqui não vai ter porque só por curiosidade, né? Não, aqui já tem a linha mais antiga. Deixa eu ver aqui, não, aqui já é a linha mais recente. Olha lá, ó. Ah, tem, ó, aí, ó. Aqui você vê como a foto muda bastante, ó. Aqui ela já está um pouco desbotada, tá? Deixa eu ver, vamos ver esse aqui, ó. Aqui nós temos aqui não, aqui já temos a linha já modernizada, né? Então você vai pegar as revistas Som 3 aí, você vai abrir, cara, essa propaganda vai estar na maioria delas aí. Você vai ver um 4000 e um CD 5500 na contracapa, né? Na primeira parte. Bom, vamos lá, aqui tem um folder de época. E qual que é o equipamento que a gente tem, ó? O equipamento que a gente tem é o de primeira geração. Perceba, serigrafia em cima, tá vendo? Teclas de metal, os botões aqui são JVC. Olha, só tem uma diferença na serigrafia aqui, ó. Automatic Input Select. Deixa eu ver, putz, tá batendo reflexo, ó. Automatic, olha lá, Automatic Input Select. Por que isso? Porque a partir do momento que você injeta o sinal aqui, o plug no microfone, ele corta o áudio. Então o sinal de lá atrás é cortado quando se enfia o plug aqui, certo? E por isso que esse equipamento não tem aquela chave line, né? Então tipo, você tem aqui line, in, line mic, esse equipamento não tem. Até esqueci de falar isso no Conheça esse aparelho. Então por isso que tem essa serigrafia aqui, ó, né? E depois eles cortaram a serigrafia, né? Não era muito importante. Então aqui nós temos o folderzinho de época. Então a questão é que o folder é o de primeira geração. Ó o botãozinho aqui, ó, bem certinho, anodizado, ó, tá? Então o folder aqui é a foto, né, de divulgação é o de primeira geração. Perceba que os views parecem meio azulados, né? Mas isso aqui com certeza é por causa ou da foto, ou da iluminação, ou até mesmo desbotou do próprio material gráfico aí. Os manuais também, eles têm aqui, se você observar, as fotos aqui é o de primeira geração também, ó, certo? Então, depois que lançaram a linha Compo aqui, continuaram com o mesmo manual aí. Vamos ver os folders, os catálogos, na verdade, ó. Então aqui já no catálogo é diferente, ó. Então aqui tem os tapes, ó, 5500, 4000, e o 4000 já é o Compo, ó. Tá vendo, ó? Já tá com os botõezinhos já do Compo. Vamos ver nesse aqui, às vezes muda de um catálogo pro outro, hein? Deixa eu ver aqui. Também, ó, linha Compo, ó. Vamos ver nesse catálogo cinza. Deixa eu dar uma olhada aqui. Também, linha Compo. Então só no folder aqui mesmo. E na propaganda da Som 3 é que vinha essa versão aqui, tá? Então é isso, a gente viu tudo aqui à frente. Vamos olhar a traseira ali agora? Bom, antes de mostrar a traseira, tampa. Temos trava no da linha Compo de pés, para o equipamento que vai em cima aqui travar não ficar andando. Já falei isso 1000 vezes aqui nos meus vídeos, né? Então você tem que conhecer isso aqui. Simplesmente o pé encaixa aqui e ele não fica andando o aparelho que está em cima, tá? Já nesses aqui não tem isso, porque provavelmente os pés de um Trans 60
ou do mod 1300 não veio para encaixar aqui. Já o do 246, 366 já era feito para encaixar aqui, tá? A outra diferença é que nós temos aqui o gabinete com essa mesma cor, né? Esse branco perolizado, meio amarelo, meio creme, e o de primeira geração é cinza, como as caixas da maioria, né? Vamos fazer uma viagenzinha rápida aqui, ó. Como as caixas do 360, do 3500, do CD5500, de primeira geração, né? Tô falando de primeira geração, tá aqui, ó. Né? Do E1, do Model 12, tudo caixa cinza. Agora, se você vier um pouco mais pro lado aqui, ó. Aqui, ó, aqui eu tenho um 246, ó. 246, os botõezinhos, né? Com a mesma característica. Já caixa creme, tá? E aí a furação é a mesma, sem problema. Aqui nós temos uma alça que era daí, mas isso aí é um outro assunto. Vamos olhar aqui a parte de trás. Bom, a parte de trás eu tenho os cabos de força estão ligados aqui. É tudo mesma coisa, o cabo de força com o símbolo gradiente. Tem um cabo aqui para fazer os fios funcionar. Botei a fita para tocar nesse aqui. E esse aqui só tá entrando o sinal nele aqui. Então você veja que o fundo plástico é preto também. Aqui o prato é creme também. Mas aqui as conexões são as mesmas. Entrada e saída. Cabo de força aqui, como eu disse, é a mesma coisa. Sem problema nenhum. Temos aqui a etiqueta do Dolby, né? Que é patenteado. Aqui nós temos a etiqueta do modelo. Engraçado que no primeira versão aqui, ó, nós temos o modelo, ó, CD4000, cassete deck, parari, parará. E aqui nós não temos o modelo, ó. Só tem aqui, ó, gradiente, cassete deck, a versão, tal. Por que isso, César? Por que isso? Aqui a gente já vê que pode ser uma economia. Por quê? Pensa na fábrica, né? Que vai ter que fazer aqui uma carcaça de 2.800, ó. Tá vendo? Então eu vou ter que fazer esse selo para pôr no 2.800 também. Cadê o selo do 2.800? Tá aqui, ó. Tem um modelo aqui? Tape deck. Não tem, ó. Então, o que acontece? Isso aqui é fator industrial, né? Então, em vez de eu fazer um selo onde eu tenho as características iguais, mas tem um modelo, então eu vou ter que fazer pro 4000, pro 2800, pro 3700. Não é mais fácil eu fazer um selo só para todos eles? E aqui eu tenho o selo padrão, ó. Tanto nesse 2800 carcassento que está aqui, como no 4000 segunda versão. Então, você vê aqui uma curiosidade da indústria, tá? Então, caixa creme, tensão, chave de tensão a mesma coisa, sem problema nenhum. E é basicamente igual, só que fundo preto, fundo creme para acompanhar com a tampa, né? E é isso aí. E aqui, como eu disse, ó, temos as travas e aqui não temos trava. César, existe essa versão com trava? Não. Agora pode existir essa versão sem trava também, que ficaria aqui num meio termo. A gente começou a fazer isso aqui, depois, putz, os aparelhos em cima ficam dançando, trava. Então você pode encontrar CD4000 sem essa trava aqui, ó, painel totalmente liso. Se você encontra com um furinho aqui, é porque a trava já foi arrancada fora, né? Então é isso aí, a parte de cima, vamos olhar a parte de baixo. Bom, a parte de baixo não muda muito, temos os pés, é basicamente a mesma coisa, só que aqui a gente tem aquela dupla, me falaram que é dupla galvanização, porque tá dourado. Aqui é uma só, né? Não sei. Os pés iguais. O que é isso aqui, César? Isso aqui é o carpezinho. Quando eu comprei esse equipamento, a pessoa tinha colocado os carpês nos pés. Mas como eu usava ali no rack, eu tinha tirado os pés. E para não perder os carpês, eu pus aqui, ó. Colei os carpezinhos aqui. Agora que eu pus os pés nele, para poder pôr ele aqui, eu posso tirar daqui e pôr aqui, né? Mas não sei se eu vou tirar os pés para pôr ele no rack lá ainda, tá? Então é isso aqui, fundo. Aqui ele tem alguma coisa escrita, ó. Que eu acho que foi feito com aquelas máquinas de antigamente, que você colocava uma fita, ia colocando as letras, ela ia marcando, alguém colou aqui e ficou a marca da cola, ó, certo? De alguém que, por onde passou esse aparelho, aconteceu isso. E aqui a gente tem da linha Compo, e aqui o da primeira versão, tá? E aí, será que internamente a gente vai encontrar diferença? Olha... eu não sei se eu já postei o vídeo de Conheça o CD4000, então lá eu mostro cada coisa aqui para que serve, alguns detalhes aqui, curiosidades, mas eu vou tentar identificar alguma diferença, correto? De construção, de configuração, né? O que normalmente você encontra de diferenças? Ó, a chave Power aqui, ó. Chave Power, tá? É uma. Aqui a gente tem uma outra chave, ó. Chave diferente. Tem até a bolachinha tá aqui, ó. E a bolachinha daqui onde é que tá?
Não sei. Então o que mais? Uma coisa que se pode encontrar, olha o tamanho dos capacitores, ó. Aqui nós temos capacitores japoneses ainda, esses pretos aqui, ó, é tudo Nichicon ainda, né? Temos alguns laranjados também ali, mas aqui a gente tem uma mistura aqui, ó, dourado, mas é japonês aqui também, japonês. Então temos alguma mistura, capacitores já menores, tá? Mas são coisas da configuração. Se eu pegar um outro 4000 ali, você vai ver, eu vou pegar só de curiosidade, espera aí. Pus ele aqui em cima, mas com muito cuidado, tá? Esse aqui é um projetinho, ó. Tem inclusive ele aqui, ó, as teclas, ó. Ó, prata, aqui eu falei, ó, prata, 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 prata e branca, né? Então o que acontece? Ó, se você olhar esse equipamento aqui, ó, nós temos os Nichicon preto aqui e Siemens laranjado misturado já aqui. Então você pode encontrar muita coisa, inclusive encontrar um equipamento assim, ó, todo enferrujado como tá esse aqui, certo? Esse aqui tá bem originalzinho. Então, essa parte dos capacitores, a gente usava o que tinha na mão para utilizar, né? O que mais que a gente pode encontrar aqui de diferença? Não vejo diferença nenhuma, certo? De configuração, talvez o trafo, né? Talvez o trafo seja aqui, não, normalmente o trafo é nacional, né? Eles nacionalizavam aqui por causa da tensão e tudo mais, nacionalizavam. O que mais? Aqui temos um código, ó. Aqui nós temos um código diferente, mas é configuração mesmo. Componentes, não vejo nenhuma alteração aí não. Então é basicamente isso. A construção deles, a parte interna, é basicamente a mesma coisa. Mas César, você já pegou algum equipamento de primeira geração e comparou com um de segunda geração e encontrou alguma diferença? Sim. Inclusive vai ter o vídeo dele aqui, ó. Um CD 5500, que seria na teoria de segunda geração, que tinha algumas partes que pareciam da primeira versão e que ele tinha uma curiosidade. Qual era a curiosidade? Ele tinha a entrada para controle remoto. Então, normalmente, CD 5500 não tem entrada de controle remoto. Só tem entrada para controle remoto, se eu não me engano, o CD 5500Z e os CD2. Certo? Tem a conexão para o controle remoto. Já o 5500 não tem conexão para controle remoto. E no caso, esse CD 5500, ele tinha a conexão para controle remoto. O vídeo vai estar aqui na descrição. Mas aqui, basicamente é a mesma coisa. Bom, então é isso. Hoje você conheceu a diferença do CD 4000 primeira versão para a segunda versão, versão Compo. Eu já fiz, vou relembrar, já fiz dos outros equipamentos, inclusive tem um vídeo onde eu mostro todos os de primeira versão, os de segunda geração, CD 2800, 3700, 4000, 5500, vai estar aqui na descrição, tá? Então é isso. Você conhece algum detalhe aqui que eu não mencionei, que eu esqueci ou que eu não conheço? Deixa aqui nos comentários. Tem alguma história, alguma coisa que você conviveu ou com essa versão ou com essa, ou sei lá, quem sabe, eu comprei essa e depois fui comprar um 246 e tive que trocar por essa. Deixa aqui nos comentários alguma história que você tem desses equipamentos, que é muito interessante. Eu particularmente gosto muito de saber. Eu sempre repito essa frase, né? Esses equipamentos aqui é só plástico, ferro, não tem muita vida, né? O que interessa é quem viveu com esses equipamentos, o que viveu com eles, né? Realmente eu não me interessaria por um equipamento desse se eu não tivesse vivido isso aqui, se eu não tivesse pegado as fitinhas, mandado vir do Paraguai, colocado no meu equipamento, regulado aqui para gravar, apertado pause, esperando o cara da rádio parar de falar para mim poder gravar minha musiquinha, né? Então a gente viveu isso aqui, a gente conhece, a gente gosta disso daqui. E você, tem alguma experiência, alguma história para contar desses equipamentos, exclusivamente da primeira geração aqui do exportação para o equipamento da linha Compo? Deixa aqui nos comentários, a gente continua conversando. Então basicamente é isso. Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar. Hoje você viu aqui o comparativo do Gradiente CD 4000 exportação, que eu chamo de exportação, para o CD 4000 da linha Compo, já atualizado para acompanhar com o 3.500, com o 246, 366 e os receivers dessa época também. É isso aí, deixa um comentário aí, inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar. Grande abraço, até a próxima. Agora tem que montar eles aí, né? Parafuso preto e aqui é parafuso cromado, para combinar, né?
com a caixa. Aqui, ó. Parafuso cromado, parafuso preto.